Você já parou para pensar o que a animação Coraline tem para nos dizer? Essa animação de stop motion maravilhosa nos traz vários símbolos surreais e muitas mensagens subliminares. No vídeo de hoje, nós vamos explorar as camadas surreais e ocultas que existem em Coraline, o Mundo Secreto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. O meu nome é Adriele e no vídeo de hoje nós vamos trazer um pouquinho sobre a história de Coraline, o Mundo Secreto, e um pouquinho sobre os seus simbolismos que são baseados em ocultismo e esoterismo. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes para ele não ficar muito longo aqui no YouTube, e a primeira parte você vai conferir comigo agora. Então, vem comigo! Olá, meus sonhadores e sonhadoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. E antes de nós começarmos a falar um pouquinho então sobre as simbologias de Coraline, eu já vou pedindo então para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like surreal e também comentar aqui embaixo quais símbolos que vocês ficaram intrigados aí nessa história de Coraline. E o surrealismo, ele é um movimento que visa desafiar a lógica e explorar o subconsciente através de símbolos e através de imagens oníricas. Em Coraline, o diretor Henry Selick cria um universo visual que mistura o real com o mundo fantástico. Essa animação feita em stop motion, lançada no cinema em 2009, que inclusive este ano completou 15 anos dessa animação magnífica, é baseada num livro de mesmo nome escrito por Neil Gaiman. Henry Selick, ele adaptou essa história e também dirigiu de uma forma espetacular, trazendo vários simbolismos para essa obra cinematográfica. Recentemente, Coraline, o Mundo Secreto foi exibido nos cinemas no seu aniversário então de 15 anos, e eu conferi novamente essa obra. Na verdade, eu havia assistido em casa, né? Eu tive a oportunidade de assistir no cinema na época, e agora assistindo recentemente no cinema trouxe uma nostalgia, percebendo o simbolismo. Então eu trouxe para vocês aqui hoje mais algumas informações sobre isso. A jornada de Coraline entre dois mundos é uma metáfora muito clara sobre esse tema surrealista. O que parece ser um sonho ou uma fantasia se transforma ao longo da animação um grande pesadelo. O surrealismo, criado para representar o mundo dos sonhos e o inconsciente, está presente em cada detalhe de Coraline. A outra dimensão que ela entra é uma representação visual de seus desejos, mas também um pesadelo mascarado. A animação, ela começa com uma boneca de pano ali sendo manipulada por uma mão mecânica, lembrando até uma coisa bem sombria em relação a voodoo, né? Os bonecos de voodoo. Logo que a Coraline, ela vai para uma casa ali fantástica, um lugar perfeito, com cores vibrantes, mas logo a gente já consegue enxergar ali que vai mudando para umas cores mais sombrias. A animação já começa de uma forma não muito convencional, que é a Coraline usando uma vareta de madeira em formato Y para encontrar ali um poço onde teria água. Você vê uma criança brincando com um objeto de radiestesia que mede a energia, a frequência das coisas, muito utilizado antigamente para achar água, uma vibe mais surrealista, né, e simbólica. Então logo você vai vendo que a animação, ela vai ficando com cores mais frias, mais escuras, e nos revela algo deformado e também assustador. Isso reflete o conceito surrealista de que sonhos podem virar do nada grandes pesadelos. O surrealismo e o ocultismo permeia toda a narrativa de Coraline e o Mundo Secreto, que inclusive já traz essa pegada no próprio título da animação, que se passa no Pink Palace, que é a casa onde a Coraline vai morar, repleta de simbolismos ocultistas. Os botões, que são uma peça fundamental na história, que aparece tanto nos olhos das crianças roubadas, como também nos olhos dos pais de Coraline e de outros personagens que vão aparecendo no decorrer da história, é um forte exemplo disso. Os olhos, como símbolo, representa a nossa alma, e a outra mãe, a Beldam, ao costurar botões nos lugares dos olhos, representa o aprisionamento dessas almas. Isso ecoa práticas ocultistas, onde objetos são usados como portais de controle. Também podemos traçar paralelos entre Coraline e
antigas mitologias, como por exemplo a questão do gato preto, que muitas vezes é relacionada à bruxaria e ao ocultismo. Aqui ele atua como um guia entre os dois mundos. Coraline, ao atravessar para outra dimensão por uma pequena porta, simboliza um rito de iniciação, um rito de passagem, muito comum em rituais mágicos, que inclusive tem em outros filmes, né, o desenhar de uma porta. Lembrou o filme do Guilherme Del Toro, O Labirinto do Fauno, que também tem essa representação de portais que leva para um outro mundo, um submundo, onde o protagonista ele enfrenta uma sombra ou um reflexo sombrio de si mesmo. Coraline é uma história sobre autodescoberta, mas também não podemos ignorar a questão surrealista e ocultista que aparece aqui nessa narrativa, transformando essa história em algo muito maior. As camadas de interpretações que vemos aqui em Coraline nos permite adentrar a um conto de fadas muito sombrio, mas também nos leva a uma jornada espiritual e mágica. E tem muitas outras coisas para trazer ainda sobre essa animação de Coraline. E logo depois vocês vão conferir então a segunda parte desse vídeo. Então já deixa aquele like surreal, se inscreva no canal e também comentem aqui quais os simbolismos que chamaram a atenção em Coraline, o Mundo Secreto. Um beijo surreal e até um próximo vídeo. Tchau!